Bom, gente, estamos iniciando a sexta semana do nono ano, né, de ciências. O professor João vai falar para vocês sobre hereditariedade ainda, tá? Tem um cara que chama Mendel e ele vai nos propor uma lei que vai dar ideias evolutivas, preservação da biodiversidade, essas leis de transmissão de caracteres, né? De características hereditárias, tá bom? Então, a primeira lei de Mendel recebe esse nome, lógico, da lei de segregação dos fatores moibridismo. Possui o seguinte enunciado: cada caráter, cada característica, né, ou caráter, é determinado por um par de fatores que separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa lei diz o seguinte, que cada característica é determinada por dois fatores que separam na formação dos gametas. Aí vem uma introdução da biografia do Mendel, né? Ele foi um monge agostiniano, né? Nasceu em 1822, interessou por explicar as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes, tá? Conhecido como pai da genética, viu? Mendel realizou todas as suas pesquisas de hereditariedade com ervilhas de cheiro. O nome científico é Psyll sativa. A escolha foi por causa do sucesso nas suas pesquisas, pois essa leguminosa, apresenta diversas vantagens, como fácil cultivo, produção de grandes quantidades de semente, ciclo de vida curto, além de características contrastantes e de fácil identificação. Outro fato que contribuiu para o sucesso da pesquisa de Mendel foi que ele analisou apenas uma característica de cada vez, sem se preocupar com as outras características. Então, aí do lado aí vocês têm aí como que foram estudadas as sementes, né? E assim apareceram as flores, tá certo? E ele estudou desta forma aí, tá? Você deve estar perguntando, como Mendel sabia que as plantas eram puras? Pois bem, para que ele tivesse certeza de qual planta era pura, ele as observava durante 6 gerações, período de aproximadamente 2 anos. Se durante essas gerações as plantas originavam indivíduos diferentes da planta inicial, elas não eram consideradas puras. Mas se ocorresse ao contrário, e elas só originassem descendentes com as mesmas características da planta inicial, eram consideradas puras. Perceberam? Tá? Uma vez constatado que as plantas eram puras, Mendel escolheu uma característica, por exemplo, plantas puras de sementes amarelas, com plantas puras de sementes verdes, e realizou o cruzamento, né? Na primeira geração foi chamada de geração parental ou geração P. Com o resultado desse cruzamento, Mendel obteve todas as sementes de cor amarela, e essa geração denominou geração F. Os indivíduos obtidos nesse cruzamento foram chamados por Mendel de híbridos, pois eles descendiam de pais com características diferentes. Tá? Em seguida, Mendel realizou uma autofecundação entre os indivíduos da geração F, chamada segunda geração F2. Com o resultado da autofecundação, Mendel obteve 3 sementes amarelas e uma verde, 3 para 1. A partir dos resultados obtidos, Mendel concluiu que, como a cor verde não apareceu na geração F, mas apareceu na geração F2, as sementes verdes tinham um fator que era recessivo, enquanto as sementes amarelas tinham um fator dominante. Por isso, Mendel chamou as sementes verdes de recessiva e as sementes amarelas de dominantes. Em diversos outros experimentos, Mendel observou características diferentes da planta, como a altura da planta, cor da flor, cor da casca, semente,
e notou que em todas as características sempre sobressaía as outras. Diante desse resultado, Mendel pôde concluir: cada ser vivo é único e possui um par de genes para cada característica. As características hereditárias são herdadas da metade do pai com a metade da mãe. Os genes são transmitidos através dos genes. Então, gene através de gene. Os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica de seus pais, ou seja, para uma determinada característica. Haverá apenas um gene do par, tanto da mãe quanto do pai. Desta forma, podemos enunciar a primeira lei de Mendel, também chamada de lei de segregação dos fatores da seguinte forma: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para os seus descendentes. Então, aqui já está mostrando o que o Mendel pesquisou, o que ele fez, tá? Tudo isso que foi falado aqui está mostrado nesse desenho do seu pet aí, tá bom? Com base nas conclusões obtidas, analise o seguinte, o esquema a seguir, tá? Então, tem cor púrpura e cor branca, púrpura e cor branca. A púrpura é dominante e a branca é recessiva. Aí faça o cruzamento, né, das duas. Perceba que os fatores das púrpuras apresentam genótipo, composição genética PP maiúsculo, enquanto a branca PP minúsculo. Com os alelos separam-se na formação dos gametas e combinam na fecundação. Podemos perceber que após o cruzamento, a geração P, temos 100% de descendentes de Pzão e Pzinho, tá? Ou seja, uma característica de cada gameta. Como o fator P é dominante sobre o Pzinho, as plantas apresentam, em sua totalidade, a cor púrpura. Tá? Certinho? Entenderam? Então, agora vamos fazer as nossas atividades, tá bom? As atividades. As atividades nós temos, número 1. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte. Aí ele fez essas anotações aqui, tá? Certo? A primeira lei de Mendel está expressa em. Então, lembra da primeira lei de Mendel, tá? Lembra do que diz a lei de Mendel. Aí você vai vir aqui e vai dar a sua resposta, tá bom? Se 1 e 2 expressar a lei de Mendel, se 2 e 3, tá bom? Aí, no número 2, Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre elas, estava a de fatores que segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje chamamos do que se trata, né? O que o Mendel chamou, né? Certinho? Agora aqui é uma colocação para você fazer os cruzamentos, de acordo com o que o Mendel fez lá, né? Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina na pele, que é que dá a cor à pele, tá? Se um rapaz albino se casa com a menina que produz melanina normalmente, porém que possui mãe albina, qual é a probabilidade de o filho do casal nascer albino? Então, você vai fazer isso aqui que ele fez, ó. Tá? Com esses detalhes que estão mostrando aqui na pergunta, tá bom? E vai observar quantos por cento de probabilidade do casal, qual a probabilidade do casal nascer albino, tá bom? Bom, imagine que o cruzamento entre os dois ratos de pelagem preta, característica dominante, então Pzão, nasceu um filhote de pelagem branca, Pzinho. Né? Ao observar esse fator, podemos afirmar. Então, aí você vai fazer o cruzamento e vai ver se é homozigota, se tiver Pzinho, né? O cruzamento der Pzinho, ou heterozigoto que se der... homozigoto se der Pzinho. E heterozigoto se der Pzinho,
pezinho, pezão, tá? Ok? O albinismo das plantas, ou seja, a incapacidade de sintetizar clorofila, é um caráter recessivo em muitas espécies. A planta do fumo heterozigota com albinismo é autofecundada e 600 de suas espécies são postas para germinar. Quantas, teoricamente, levarão a plantas albinas? Quanto, teoricamente, terão o genótipo parental? Então, lembra lá do parental que a gente falou aqui, ó, tá? A gente falou nessa geração aqui. Então, você vai fazer o cruzamento e vai obter quantos que vão ter, tá bom? Certinho? Levando em consideração a esse número aqui, viu? Qualquer dúvida, você pode procurar referências nessas referências aqui, ou então procurar no seu site de procura aí para responder. Claro que a genética é um pouco complicada, né? Porém, não é impossível aprender genética, certo? Então, foi um prazer estar com vocês, e voltaremos na próxima oportunidade, tá?